Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Ruth. Na semana passada nós começamos essa série expositiva no livro de Ruth. Então nós vimos os primeiros versículos e o tema que nós estamos dando para essa série, e vai ser assim até o final, é casos de família. São realidades que aconteceram na vida de Noemi, na vida de Elimeleque, na vida de Ruth e de toda a sua família, que são bem parecidos com as coisas que acontecem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na vida das nossas famílias. E o subtema dessa mensagem da semana passada era fase de crescimento. Nós vimos que a família de Elimeleque sai de uma terra e leva a sua família para outro lugar, e eles sofrem muito, tem muita perda. Então, nós vimos isso como, e demos o nome de a fase de crescimento. E hoje o nosso subtítulo é Esperança e Fidelidade. Capítulo 1 do livro de Ruth, Esperança e Fidelidade. Versículos 6. Ivan, faz uma gentileza de desligar aquele ventilador, senão minha Bíblia aqui não vai parar aberta. Obrigado. Versículo 6 até o 18. Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me case esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Vamos orar, queridos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que está aqui aberta, exposta, e que, Senhor, a Tua palavra possa
transformar as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, crescer a cada dia através da Tua palavra, através das verdades que tem nesse livro, Pai. Que nós possamos aprender com a vida de Ruth, com a vida dessa família, Senhor. Que nós possamos aprender a confiarmos no Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Foi uma frase que eu usei na mensagem passada. Esse foi o processo de crescimento que eu ilustrei para a vida cristã, ou para a vida no nosso dia a dia comum. E crescer dói. Não é fácil crescer, não é fácil amadurecer, não é fácil ter responsabilidades. Mas se nós deixarmos de crescer, pararmos de crescer, ou não queremos crescer, vai doer mais ainda. Vai doer mais ainda. O livro de Ruth ainda continua sendo escrito com cores fortes. Elimeleque, na esperança de encontrar alimento para a sua família, decidiu sair da sua casa, da sua terra, para buscar refúgio, e ele encontrou morte. Saiu da casa de pão, Belém, em busca de sobrevivência, e encontrou a sepultura. Eles fugiram da fome, mas não conseguiram escapar da disciplina do Senhor. Não conseguiram escapar. Na época dos juízes, o povo de Israel estava sem pão, porque eles se afastaram do Senhor. Eles fugiram da fome. E, consequentemente, eles estavam experimentando o juízo de Deus. A fome foi a vara da disciplina que Deus usou com aquele povo. Elimeleque e a sua família, junto com o seu povo, estavam experimentando a disciplina de Deus. Um tempo muito difícil para eles, um tempo de choro, de tristeza, de dor, de desesperança. Eu estava essa tarde tentando imaginar a vida dessa família. Perderam vários entes queridos, morreram, passaram fome, tristeza, dor, talvez doenças. Essa família sofreu muito. Eu fiquei tentando imaginar um pouquinho do que eles passaram. Numa terra estranha, distante, um povo estranho, diferente do povo deles, longe de casa, longe dos seus amigos, longe dos seus parentes. Sofreram muito, sofrendo muito. E nós temos aprendido, e agora, mais ainda, no versículo 6, que nós não ficamos na dificuldade, nós não ficamos sofrendo quando estamos em prova, mas nós aprendemos com Tiago que nós passamos pelas provas. O nosso sofrimento, ele não é para sempre, não é em todos os momentos, mas nós passamos pelas provas. E Tiago vai dizer que a provação da fé produz perseverança, e a perseverança conduz ao amadurecimento do nosso caráter. Irmãos, quantos de nós aqui já passamos por lutas terríveis, por provas terríveis, e estamos aqui hoje, fortes, com saúde, agradecidos a Deus. Mas quando passamos pelas lutas, a gente não estava entendendo nada, mas nós passamos. O sofrimento acabou, e nós crescemos, nós amadurecemos, e estamos nos transformando a cada dia à imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Senhor. O nosso caráter está sendo formado. Deus disciplina quem ama, meus irmãos. O versículo 6, vamos ler. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo,
dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Possivelmente, o que aconteceu? Possivelmente, Deus mandou chuva. Porque eles viviam da agricultura, viviam da criação de ovelhas. Possivelmente, Deus enviou chuva e a fome começou a passar. Começou a plantar novamente, começou a colher novamente. Os pastos fartos e a fome foi passando, porque Deus abençoou. O texto diz que Deus viera em seu auxílio. A sensação que nós temos quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos sofrendo, é que Deus esqueceu de nós. Essa é a sensação que nós temos. Mas Deus nunca se esquece do seu povo. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Mas Ele está ensinando os seus filhos a passarem pelas lutas. A nossa tendência é pedir para Deus, para que Deus nos livre das lutas, nos livre das provas, das situações de adversidade. Essa é a nossa tendência. Nós nunca oramos assim: Deus, me ajude, me ensine, me dê sabedoria para que eu possa passar, para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer e que eu possa glorificar o Teu nome com a minha vida. Nós não oramos assim. Nós oramos assim: Deus, por favor, me livre, me ajude. Mas se Ele livrar, o que nós temos aprendido com isso? Nós não estamos mais passando pela prova porque Ele tira a gente do meio do caminho e a gente não aprende nada. E aí a gente não cresce e a gente continua imaturo, continua fraco, sem saber o que Deus quer realmente para nós. Então, Deus não se esquece de nós. Não se esqueçam disso. Deus não esquece do seu povo. Versículo 6. Ele foi ao auxílio do seu povo. Disciplinou, ensinou o seu povo? Sim, mas ele não se esqueceu do seu povo. Porque ele amava e ama o seu povo. O mesmo Deus que corrige, meus irmãos, é o mesmo Deus que ensina. É o mesmo Deus que nos ama. É o mesmo Deus que restaura o nosso coração e nos dá força para continuar. Ele nos corrige, Ele nos ama, Ele nos ensina e Ele nos dá força para continuar. O mesmo Deus que permite a fome também é o mesmo Deus que nos dá o pão como um gesto da sua graça. Se nós pararmos para pensar realmente e biblicamente, nós não merecemos nada que temos. Tudo que nós temos é graça de Deus. Pois somos pecadores, pois somos miseráveis. Não temos nada se não é a graça de Deus nas nossas vidas. Se não fosse Ele naquela cruz, o Filho dele naquela cruz, o que seria de nós hoje? Estaríamos perdidos. Nós não temos nada, nós não merecemos nada, mas a graça e a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Está sobre as nossas vidas. O amor de Deus, Ele nunca falha. Nós podemos pensar diferente disso, mas o amor de Deus, Ele nunca falha. E a sua graça sempre é suficiente para nós. Não podemos nos esquecer que Ele está conosco em nossas dificuldades, em nossas lutas. Desde a semana passada que eu estou meditando nesse texto, estou pensando nesse texto, eu tenho pensado na figura do pai ensinando o filho a andar de bicicleta.
Primeiro, o pai coloca o quê na bicicleta, quando ele vai pela primeira vez andar? Coloca as rodinhas. E depois, vai ensinando o filho vai pegando equilíbrio, vai pegando jeito e vai andando. Daqui a pouco o filho já não está precisando mais de rodinhas. E Deus vai lá e o pai vai lá, tira as rodinhas. E o filho começa a andar sem as rodinhas. Chega no final da tarde, cai aquele tombaço, rala os braços. Eu não sei vocês, mas eu me ralei muito. Não sei você, pastor Paulo, mas eu me ralei muito de bicicleta. Muito. Caí muito. Só que o pai está sempre de longe, acompanhando, vendo, aconselhando, mostrando o caminho. Olha, vai para cá, faz isso, tal. Deus é assim com a gente. Deus não se esquece de nós. Deus está sempre nos olhando, está sempre nos acompanhando. Ele quer que nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós sejamos íntegros. Ele quer que nós sejamos como Ele. Noemi e suas noras estavam passando por aquelas lutas, por aquelas provas. Estavam crescendo. Doeu? Doeu muito. E nesse processo nas nossas vidas dói muito. Essa fase de crescimento, que o Senhor está nos acompanhando, que o Senhor está conosco, dói muito. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Se Ele não se importasse conosco, Ele nos deixaria. Quebrar a cara, se arrebentar, não estaria nem aí para a gente. Não tinha entregado o seu filho naquela cruz. Vocês são pecadores, miseráveis, vocês não merecem nada, eu não vou fazer nada. Mas não é isso que nós sabemos. Não é isso que Deus fez por nós. Nós sabemos o que Ele fez por nós. O texto diz que o próprio Deus foi ao encontro do seu povo. Ele foi ao encontro do seu povo. Versículo 6, o Senhor viera em auxílio do seu povo. O Senhor vem ao nosso encontro. Vem nos ajudar. Eu gostaria que algum dos irmãos, por favor, abrisse em Isaías 43. Isaías 43, versículo 2, e a primeira parte do versículo 3. Só a primeira linha do versículo 3. Isaías 43, versículo 2, e a primeira linha do versículo 3. Por favor, quem encontrou, com voz forte, leia, por favor. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Ele não vai nos abandonar. Se nós estamos achando que Deus tem nos abandonado, estamos sem esperança, estamos preocupados, não se esqueça de quem é o nosso Deus. Ele promete estar conosco em nossa dor, na nossa aflição, no momento de desespero, de ansiedade. Ele promete estar conosco. Só que nós esquecemos disso. Isaías ainda, no capítulo 41, versículo 10, ele diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei,
eu o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Quantas promessas? Quantas promessas estão espalhadas na palavra de Deus para o seu povo? E nós olhamos aqui para o livro de Rute e vemos o que Deus está fazendo na vida daquela família. Até o último capítulo, o último versículo, nós vamos ver um desfecho maravilhoso da potente mão de Deus, da soberania de Deus. Mas só que antes disso, eles estão passando pela luta. Noemi ouviu que Deus tinha ido visitar o seu povo. E ela creu. Apesar de cansada, apesar de sem esperança, ela creu. Irmãos, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós estamos cansados, ficamos cansados. Passamos por dores, passamos por momentos difíceis, todos nós. Só o Senhor sabe quando nós nos trancamos no nosso quarto para falar com Ele. Só o Senhor sabe o que está dentro do nosso coração, no íntimo do nosso coração. Às vezes nós não abrimos para ninguém, não falamos isso para ninguém, mas o Senhor sabe o que está dentro dos nossos corações. Ele sabe o que vocês estão passando. Ele sabe o que eu passo. O Senhor conhece a cada um dos seus filhos. E Ele está cuidando de nós. Noemi creu, apesar de todas as lutas, apesar de todas as provas, ela creu em Deus. Os versículos 7 a 14 vai dizer que Noemi queria o bem das suas noras. Versículos 7 a 14, vamos ler. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi queria o bem das suas noras. Olha a situação de Noemi, sozinha, sem marido, sem os filhos. Ela poderia ser totalmente egoísta e segurar aquelas mulheres com ela. Mas ela fala: vá, volte para a casa das suas mães, volte para a sua família, procurem outro marido, se casem. Noemi está falando exatamente isso para elas. Estava querendo o bem delas. Noemi estava se despedindo das únicas pessoas que ela tinha na vida, que poderiam dar esperança a ela, que poderia dar ainda uma descendência a ela, mas ela se despediu.
mesmo com o coração partido, ela sabia que ela não tinha nada a oferecer. Então ela disse: voltem, minhas filhas, versículo 11. O texto diz que elas passaram mais ou menos 10 anos juntos. 10 anos juntos. Versículo 4. Imagine a relação que Noemi tinha com aquelas duas mulheres, Orfa e Ruth. Uma relação de mãe e filha. Irmãos, quanto sofrimento dessa família, quanto sofrimento dessa mulher. Mas mesmo assim, ela abre mão e fala para as duas noras: voltem para a casa das suas mães. O versículo 13, Noemi coloca a culpa em Deus. A parte B do versículo 13. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi não apenas tinha sofrido perdas materiais, mas também humanas e também espirituais. Tinha perdido a fé. Tinha perdido a fé. Ela se sente injustiçada por Deus. Ela não se vê como vítima do inimigo, mas ela se vê como vítima de Deus. Ela atribuiu toda a tragédia que aconteceu em sua vida a Deus. Está aí no texto. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela estava vendo o Deus dela como um inimigo. Como um inimigo. Ela não era apenas mais uma viúva com idade avançada, pobre, sem filhos, mas ela também estava amargurada com Deus. Noemi estava com seu coração repleto de mágoa. E ela atribui o sofrimento dela, o sofrimento da vida dela, o desastre da vida dela, da sua família, ela atribui a Deus. Sabe o que é pior, irmãos? Nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência. Às vezes, de ver a Deus como nosso inimigo. Nós não falamos como Noemi. Nós não falamos. Mas nós agimos como ela. Quer ver? Quando alguém nos magoa, quando alguém pisa no nosso calo, ou faz alguma coisa que nós não gostamos, qual é a nossa tendência? Virar a cara, não vou falar mais com aquela pessoa, excluo ela dos meus contatos, do meu Facebook. Dentro da igreja, se for cristã, se ela está sentada aqui, eu sento lá no outro canto. O pastor disse amém, eu saio pela porta, para não ter que cruzar com aquela pessoa. Eu já vi muito isso. Graças a Deus não aqui. Mas o ser humano tem tendência de fazer isso. E nós fazemos isso com Deus. Porque quando nós estamos passando pelas lutas, quando nós estamos angustiados, sem esperança, sem fé, sabe o que nós fazemos? Nós paramos de falar com Deus. Nós paramos de falar com Deus. Nós não oramos mais, nós não lemos mais a Bíblia. É verdade isso? Infelizmente, meus irmãos, nós temos a tendência de fazer isso. Nós paramos de nos relacionar com Deus. Nós colocamos, olhem para mim, Deus de castigo. Porque Ele não ouviu o meu pedido, a minha oração, não me ajudou no momento que eu estou precisando.
Então eu emburro como uma criança, quando a mãe diz que não vai dar doce antes do jantar, emburro e fico ali, distante de Deus, distante do Senhor. Em vez de eu aprender com aquilo que eu estou passando, de dizer a Deus, Deus me ajude, me ensine a passar por essa luta. Não. Eu pego e me afasto de Deus. Me afasto de Deus. Eu não falo, Deus pesou a mão sobre minha vida. Eu não falo. Mas eu ajo assim. Infelizmente. Em vez de nós clamarmos, em vez de nós cremos em Deus, em vez de nós cremos na soberania dEle e confiarmos nele, que sempre Ele tem o melhor para nós, porque Ele nos ama, nós vamos dizer assim, Deus não gosta mais de mim. Deus não gosta mais de mim. Tem alguma coisa a ver com crescimento? Com amadurecimento? Quem emburra e fecha a cara é que a gente conhece, crianças, que precisam aprender muito. O que nós não confiamos que os nossos pais têm o melhor para a gente. Quando nós fazemos isso com Deus, nós não confiamos que Ele tem o melhor para a gente. Que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele nos conhece, que Ele está nos ensinando, que Ele está mostrando o caminho para nós. Confiar em Deus nos momentos de adversidade é algo muito difícil. É muito difícil. Eu estou falando aqui, mas é muito difícil, meus irmãos. Quer ver uma coisa que é complicada para nós cristãos, quando nós estamos passando por momentos difíceis? Você compartilha com o seu irmão no domingo à noite. Meu irmão, estou passando por isso. O irmão chega em você, dá um tapinha nas suas costas. Meu irmão, confia em Deus. O irmão está num buraco, está passando pelo vale da sombra da morte. Só que o outro irmão, que o ama, que quer ver o bem dele, que sabe da soberania de Deus, vai lá e quer consolar o seu irmão. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Talvez a gente pense assim, você não sabe a dor que eu estou passando. Irmãos, confiar em Deus é uma questão de fé. E fé é o fruto do Espírito. Sabemos que somente o Espírito Santo pode nos capacitar para termos fé, para que a palavra dele seja viva e eficaz nos nossos corações. É Deus que cria fé nos nossos corações, através da palavra dele. Nós podemos escolher dois caminhos. Nós podemos escolher ser governados pelos nossos sentimentos, pelas nossas ansiedades, pelo nosso ressentimento, pelas nossas atitudes carnais. E nós podemos escolher ser controlados, ser dominados pelo Espírito Santo. Nós podemos escolher isso. Continuando, meus irmãos, o versículo 14 e 18. Um relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. De 14 a 18. Flavinho, lê para mim, por favor. – 14 a 18. Ruth. Paulo, está aberto aí? Tá. Pronto.
Obrigado, Flávio. Um relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. O amor é paciente, ele não retrocede diante das dificuldades. Ele é firme em seus propósitos. O amor não faz exigências, pois ele tem disposição para enfrentar os novos desafios. Ruth amava a sua sogra e não estava preocupada com o que estava por vir. Ela estava aprendendo a confiar em Deus. Ela disse: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth não apenas amava a sua sogra, mas confiava no Deus dela. Eu fico imaginando o testemunho de Noemi, para Ruth querer segui-la. Depois de ter perdido marido, filhos, perdido tudo na vida. Apesar de Noemi falar, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Mas eu fico imaginando ainda o testemunho de Noemi na vida da sua nora. Ela seguiu em frente, deixou o seu passado e decidiu viver cada dia, confiando em Deus, confiando que Ele cuidaria do seu futuro e confiaria, e da sua sogra, que Deus cuidaria do seu futuro e o futuro da sua sogra. Nós temos uma tendência e um costume de vivermos de passado, irmãos. Nós temos ficarmos lamentando, murmurando o passado. Ah, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Ah, que saudade daquele tempo passado. Quando nós pensamos assim, nós estamos dizendo assim para Deus: olha, a soberania de Deus do passado estava totalmente errada. Deus não estava no controle das coisas no passado. E nem no meu presente, porque eu estou com saudade do quê? Do passado. Mas Deus está no presente, Deus está cuidando de mim, Deus me ensinou no passado, eu estou vivendo o presente, o futuro está nas mãos dEle. Eu vivo hoje, eu planto coisas boas hoje, para colher coisas boas no futuro. Eu entrego a minha vida a Deus hoje. Ruth estava fazendo isso, estava deixando o passado para trás, confiando o seu futuro a Deus, e estava vivendo aquele momento com sua sogra, confiando em Deus. Deus jamais explica o que Ele está fazendo. Não existe qualquer indicação que Deus explicou em algum momento para Jó os motivos do sofrimento dele. Podemos ler o livro todo de Jó, nós não vamos encontrar Deus falando com Jó: olha, Jó, eu fiz isso porque eu queria isso, aquilo, tal. A gente não vê isso. Mesmo não entendendo o momento que estamos passando, nós somos convocados a confiar em Deus. Confiarmos em seu amor. Confiarmos que o caminho do Senhor é perfeito. E não lamentarmos o passado, ou lamentarmos o futuro. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu pudesse. Precisamos confiar que Deus está agora cuidando de nós. Está cuidando desse momento. Estava conversando com alguns irmãos essa semana, e nós estávamos pensando a respeito das lutas que nós passamos e o que essas lutas geram nas nossas vidas. Pessoas que passam por doenças, por dificuldades, crises. Muitas vezes, nessas crises, nessas provas,
o que acontece são frutos de conversão. Eu não gosto de falar muito de mim como exemplo nas mensagens, mas quando eu era criança eu tive leucemia, com 4 anos de idade. Depois, com 10 anos que eu tive alta, minha mãe me levou para a igreja. Minha mãe, que não era crente, não era nada, mas minha mãe me levou na igreja. Por causa do quê? Para agradecer, ela tinha consciência que precisava agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito na minha vida. Os médicos tinham falado, ele não vai passar. Eu fui desenganado pelos médicos. E Deus fez um milagre na minha vida. Minha mãe me levou para a igreja. Minha mãe não se converteu naquele momento. Só que ela me levou para a igreja. Eu me converti, depois eu levei ela. Passamos por lutas, por tristeza, por dores, porque Deus tem os seus propósitos, os seus planos. Ouvi nessa semana desses irmãos que nós estávamos conversando, que um deles se converteu porque estava passando por luta, estava passando por provas, por dor. Eu acho que os irmãos devem se identificar com algumas coisas aí. Ruth passou por coisas terríveis. E no final, o que aconteceu com ela? Ela se entregou a Noemi. O texto diz que ela tinha outros deuses. Orfa e Ruth tinha outros deuses, os deuses de Moabe. Um dos deuses fazia sacrifício de crianças, era oferecido a esses deuses sacrifício de criança. E Ruth abandonou. Orfa voltou, o texto diz, voltou para a sua família e voltou para os seus deuses. Mas Ruth seguiu Noemi e creu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Só que ela passou por muitas lutas. Mas Deus tinha um plano e um propósito. Irmãos, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Quando Ele age, ninguém é capaz de impedir. Ninguém é capaz de segurar a sua mão e impedir que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. Deus age conforme a sua vontade. E qual é a vontade de Deus que nós ouvimos aqui nesse púlpito sempre, sempre, sempre? Que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ele está nos ensinando, Ele nos ama, Ele está permitindo que nós passemos por essas lutas, por essas dificuldades, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Crescer dói. Crescer dói. Ele opera tudo em todos para realizar a sua vontade e não a nossa vontade. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Não é a nossa vontade, mas é a vontade dele. E quando a nossa vontade está em conformidade com a vontade dele, o nome dele é glorificado. Sempre. Sempre o nome dele é glorificado. Deus não é apenas soberano, mas Ele é perfeito em amor. E Ele é infinito em sabedoria. Esperança e fidelidade. Nós temos esperança mesmo em tempos difíceis. Mesmo enquanto nós estamos passando por vales escuros, nós temos a esperança que o Senhor está no controle das nossas vidas. E o Senhor está cuidando do seu povo. Por isso nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos dele. Confiar que ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E que o seu amor
não falha. O seu amor não falha. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, vivemos num mundo, Senhor, de muitas lutas, onde nós somos espremidos, ó Pai, onde nós gememos, como em dores de parto, Pai. Temos angústia, temos medo, temos ansiedade. Nos afastamos do Senhor, deixamos de buscar a Tua comunhão. Pai, mas o Senhor está sempre conosco. Sempre cuidando de nós, sempre nos ensinando, sempre nos disciplinando, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. Tudo para o nosso bem, tudo para o nosso bem, apesar de às vezes nós não entendermos. O Senhor está cuidando de nós. Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa a nossa falta de confiança e de fé. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa dar o fruto do Espírito, que é a fé. Para que nós possamos continuar caminhando nesse mundo,